irmãos, capítulo 3, versículo de número 1, 2, 3, nós vamos ver o profeta Abacuque, como nós estamos clamando aqui por um avivamento, Abacuque também fez o mesmo pedido para Deus. Vamos lá, Abacuque 3 e 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra se encheu do seu louvor. Abacuque, ele foi um profeta que pediu também Deus por um avivamento sobre a nação de Israel. Os irmãos sabem, irmãos, que a nação de Israel, ela era igual muitos de nós somos hoje. A hora que a coisa está boa, né? Quando está ruim, nós vamos para os pés do Senhor. Quando a coisa fica boa, a gente afasta da presença do Senhor. Pensa bem, se Deus fosse dar tudo que nós queria, irmão, não tinha ninguém na igreja, porque um pede dinheiro, outro pede carro, o outro pede não sei o que lá mais. E se Deus dá, a pessoa some. Então Deus fala, eu não vou dar, porque se eu der, eu te perco. Então você fica do jeito que você está aí. É melhor você estar aqui dentro da igreja do jeito que você está, né, andando de a pé, do que você ganhar eu te dar uma coisa que vai distanciar você de mim. Então, assim era a nação de Israel. Quando eles tinham tudo que eles queriam, né, estava lá no auge, viravam as costas para Deus. Aí eles sofriam. Lembra na época dos juízes, lá nos medianitas, que eles tornaram escravo dos medianitas, tornaram escravo dos filisteus. Tudo isso por causa de quê? De rebeldia. Tudo isso por causa de não obedecer a palavra do Senhor. Quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, nós pagamos o preço, nós sofremos. E nós sofremos, não é porque Deus quer não, irmãos. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Então nós vamos estar falando sobre avivamento, um avivamento genuíno. A introdução diz, avivamento é uma necessidade da igreja nesse tempo final, que antecede o arrebatamento. Sem despertamento espiritual, muitos crentes não irão ter força para continuarem a carreira que está proposta, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 1. Deus fez uma proposta de uma carreira para nós. Só que nós precisamos, foi domingo passado? Foi, domingo nós estudamos na escola dominical sobre a renovação contínua, todos os dias, do homem o quê? Interior ou exterior? Interior. O interior é na onde? De dentro. Todo dia nós temos que estar renovados, irmãos. Eu lembro quando eu converti, que tinha dia que a gente cansava no serviço, chegava em casa e ia orar, e a gente não sentia aquela força de ser renovado, de falar em língua, de chorar. Aí a gente pensa, meu Deus do céu, eu pequei contra o Senhor, porque eu perdi, eu não estou falando mais. Era uma preocupação que a gente tinha de estar com o altar constantemente avivado, na presença do Senhor. A gente pensava, nossa, eu perdi o que Deus me deu, eu não estou falando mais em língua, não estou chorando mais, não estou sentindo. A gente preocupava. Agora hoje tornou o quê? Uma coisa normal, rotineira na nossa vida. Se sentir alegria, bem, se não sentir, amém também. E ninguém preocupa. Gente, eu quero tornar a ter aquela alegria na minha vida. O Davi passou por essa experiência no Salmo 51, os irmãos sabem, quando Davi cometeu um adultério, cometeu um homicídio, ocultando a morte de Urias. Davi no Salmo 51, ele chora,
e pede, Deus, torna a dar-me o quê? Alegria da tua salvação. Não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo, porque sem o teu Espírito Santo eu não chego até ti. Não tem como chegar até Deus se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós. Ninguém vai, ninguém ora, ninguém busca, ninguém lê. E se você não está conseguindo ler, se você não está conseguindo orar, se você não está conseguindo ser firme, é porque o Espírito Santo lá vai ausentando. Porque é Ele que nos dá força. É Ele que nos capacita para orar, para ler, para vir na casa de Deus, para vir buscar o Senhor, e assim por diante. O avivamento pode nos tirar da frieza espiritual para não sermos lançados fora, como a palavra do Senhor nos fala em Apocalipse 3, 15, 16. Veremos neste estudo sinais do genuíno avivamento. Então, para nós não sermos crente morno, porque o crente morno, Deus o quê? Abomina. Deus não quer na sua presença. Assim Deus o lança fora da sua presença. Então nós vamos ver passos para um avivamento genuíno, Vamos ver o que Deus sinais de um avivamento genuíno. Primeiro, sinais de um avivamento genuíno. Primeiro sinal é a palavra do Senhor sendo pregada. Não tem avivamento sem palavra. Você pode falar, não, mas não é canta. O que gera um genuíno avivamento é a palavra. Nós poderíamos passar a noite inteira cantando aqui. Aí nós cantava, alegrava e ia embora. Não seria a mesma coisa do que cantar e ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra, a Bíblia diz que ela penetra. Como? Até a divisão da alma e do espírito. Da alma e do espírito. Só a palavra consegue diferenciar alma de espírito. Então, o primeiro sinal é a palavra sendo pregada. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 8. Segundo o livro de Reis, capítulo 22, versículo 8. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22 e versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Olha aí, meus queridos. O que fala aqui? O que fala aqui nesse livro? Vai falar da história do rei Josias. Quem era Josias? Josias era filho de Amon. Amon era filho de Manassés. Manassés era filho de Ezequias, o rei. Ezequias foi até um rei mais ou menos, ele andou pisando fora, mas fez algumas coisas de acordo com o que Deus queria. Depois morreu Ezequias, entrou em seu lugar quem? Manassés, e foi um péssimo rei. Idolatria, oferecendo filhos a sacrifício. Depois veio, Manassés morre, vem quem? Amon, seu filho. Amon também do mesmo jeito. Amon morre, e quem levanta? Josias. Só que quando morreu Amon, Josias estava com
8 anos de idade. E quem assumiu o trono? Josias. O rei Josias assumiu o trono. E Deus tinha um plano, um projeto na vida de Josias. Qual era? De trazer uma reforma, de trazer uma restauração no reinado de Judá. Josias, ele era rei de Judá no reino do sul. E agora ele estava com a incumbência de substituir seu pai. Você pensa bem, você vê, às vezes, irmãos, nós olhamos para uma criança, olhamos para uma, fala, o que isso aqui vai dar? Né? A gente olha, aí você vê, quem às vezes olhava para Josias, falava, o que vai virar isso, filho do rei? O que vai ser isso? Mas ele foi bem sucedido. Os irmãos sabem disso. A nação de Israel estava numa idolatria. A palavra do Senhor estava ausente quando o rei Josias assumiu o poder e começou a reinar com 8 anos. Ele foi colocado com 8 anos. Só que a providência de Deus começou no 10º ano do reinado de Josias. Josias estava com 8 anos quando começou a reinar. E no 10º ano do seu reinado, se é no 10º ano do seu reinado, com quantos anos mais ou menos Josias estava? 18. 10 com 8, 18. Ele já estava jovem. Começou a reinar, pensa bem. Com 18 anos, fazer o que Josias fez. Né? O que ele fez? Nós vamos ver. E quando estava no 10º ano do seu reinado, provavelmente ele estava com 18 anos, no versículo de número 3, nós vemos aí, do capítulo 22. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Massulão, na casa do Senhor, dizendo. Então, no 10º ano do reinado de Josias, veio a palavra ali na casa do Senhor. Vai lá na casa do Senhor. Quando chegou a reparar a casa do Senhor, e encontrou o livro da lei na casa do Senhor, que estava perdido dentro da casa do... Irmãos, lê o versículo 9 e o 10. Isso. No 10º ano do reinado. 10º. Isso, reinado. Sucedeu que no ano 18º de Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias. Olha, vai lá na casa do Senhor, dizendo: sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual as guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. Hilquias, pega o dinheiro que tem na casa do Senhor e traz para nós fazermos uma reforma. Nós precisamos reformar a casa do Senhor. Tem dinheiro, tem tudo que nós precisamos? Vai lá. Só que, irmãos, o avivamento começa pelo dinheiro? Sim ou não? Avivamento começa pelo dinheiro? Não. Porque tem gente que tem dinheiro, como se diz, para dar e vender. E não tem felicidade. Não tem alegria e não tem paz. Não dorme. De tanto pensar na riqueza que tem. Então, eles chegaram, primeiro, vai lá e busca o dinheiro. Versículo 4. Olha para você ver, 22 e 4. Sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. Olha aí, pega o dinheiro. Para quê? Para fazer, pode continuar no 5. E que o deem na mão dos que têm o cargo da obra,
e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Olha aí. O que diz? Porém, pode ir o 9, 7. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Veja bem, o rei fala, ó, vocês pegam o dinheiro que foi mandado para a casa do Senhor, põe na mão dos que vão trabalhar, dos que estão encarregados, e nós confiamos na fidelidade deles. Nós confiamos que eles vão fazer o melhor, que não vai ter perigo de nada. Aí no versículo onde nós lemos no início, fala o quê? No 8. Então disse o sumo sacerdote, rei, escrivão Safã: enquanto eles estavam arrumando dinheiro na casa de Deus, o que eles encontrou? Que livro? O livro da lei. Você pode ver aí, ó, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Euquias ao escrivão Safã: olha, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Euquias deu o livro a Safã e o leu. Eu achei o livro. Irmãos, dá a entender que no reinado de Amon, que foi o último depois, o seu pai, né, pai de Josias, que eles estavam valorizando o quê? Dinheiro. Dinheiro. Valorizando dinheiro. E a palavra de Deus estava na onde? Acobertada pelo dinheiro. Enquanto o sacerdote foi procurar acertar o dinheiro para poder passar para todo mundo que estava encarregado para tomar conta da carga financeira da obra, ele achou o livro. Falou, gente, espera aí, tem algo mais importante do que o dinheiro aqui. Tem algo mais importante do que o dinheiro aqui. E tem mesmo, irmão. É a palavra de Deus. Quando ele encontrou, o que aconteceu? Euquias leu o livro. Deu o livro a Safã. E Safã o quê? O leu. Ele leu o livro. Versículo 9. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Pode ir. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Aí, olha aí, irmão, isso aqui é gostoso demais, né? Ó, eu estava mexendo lá, o sacerdote estava mexendo lá, arrumando o dinheiro para passar, eu vim trazer o dinheiro para o senhor, rei. E enquanto eles estavam arrumando, ele achou o livro da lei. O rei certamente falou: leia o livro da lei. Aí na sequência fala o quê? 11. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Aí, mais uma pausa. Veja bem, irmãos, o avivamento começou na vida de quem? Do rei. O que o rei fez quando ouviu as palavras da lei? Rasgou as vestes. Rasgou as suas vestes. Quando falava de rasgar a veste no Antigo Testamento, falava de quê? De humilhação. De humilhação. Lembra quando Israel perdeu a guerra para a cidade de Ai? Que chegou para Josué e falou: Josué, o povo morreu. Josué rasgou as vestes. Como sinal de humilhação. Deus, nós pecamos contra o Senhor. Nós erramos contra o Senhor. E nós queremos perdão, Deus.
Era isso que Josias estava fazendo naquele momento, irmão. Avivamento, ele começa com a palavra de Deus entrando em nosso coração e gerando em nós arrependimento. Gerando em nós arrependimento. Veja bem, aí ele disse, ele leu e o rei rasgou as suas vestes. Versículo 12. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aiacão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. O rei, quando viu o livro, que ele arrependeu, falou: nós estamos tudo errado. Ó, o meu pai fez errado, o meu pai Amon fez errado, o meu avô Manassés fez errado, e o meu bisavô Ezequias fez errado. Nós estamos errados já há três gerações. 3 gerações de rei, nós estamos errados, e nós precisamos de mudar isso aqui. Nós precisamos de mudança nisso aqui. Irmãos, muitas das vezes, nós queremos manter no erro, achando que está certo. Achando que está certo. Quando o rei viu o livro, falou: sacerdote, pega o livro, agora você consulta, ide, consultai o Senhor, porque a fúria de Deus está grande contra nós, porque nós pecamos contra Ele, contra a palavra que está neste livro. Contra a palavra que está neste livro. Então, o início do avivamento no reinado de Josias começou por ele, irmãos. Deus mostrou para ele a necessidade e ele expandiu para todo o reino. É o que Deus está fazendo conosco nesses dias. É o que Deus está realizando conosco nesses dias, dizendo: meu filho, o avivamento, a busca tem que ser urgente, porque muitos não suportarão chegar até o fim, porque o desânimo, o comodismo tem tomado conta das pessoas. E é hora de nós acordarmos. E nós vimos aqui, que aí então, o que o sacerdote Ilquias fez? Versículo 14. Então o sacerdote Ilquias, e a Iacão, e a Aquibor, e a Safã, e a Asaías, foram à profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Pode ir. Porquanto me deixaram e queimaram incensos a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Aí o sacerdote Ilquias foi até a profetisa Ulda e falou o quê? O que o Senhor... E Deus já tinha dado a resposta para ela. Irmão, as coisas de Deus é tremenda. Ela não ficou enrolando, não. Falei: eu vou orar para ele, vou fazer uma campanha de 7 dias para ver se Deus vai me revelar. Já chegou lá, a palavra já estava na ponta da língua. A palavra já estava na ponta da língua. E diz: olha aqui, o Senhor está irado com a nação. Vocês precisam fazer um concerto, porque queimaram incenso no altar do Senhor. Manassés ofereceu os filhos dele. Queimou. Olha, foi uma profanação total.
Eu vou destruir esse lugar, eu vou acabar com esse lugar. Aí no versículo 18, o que Deus fala? O versículo 18. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Pode ler o 20. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. A profetisa falou para ele assim, ó, agora isso aqui eu vou trazer neste lugar aqui, em Judá. Só que eu não vou trazer no período dele, do quem mandou você vir até mim, até vir até o Senhor. Eu não vou trazer nesse período. Nesse período, como o rei Josias, ele se humilhou, ele reconheceu que estava errado, Deus falou assim, ó, eu vou fazer, mas não vai ser no seu reinado, é depois que eu recolher você com os teus pais, porquanto teu coração propôs em me buscar. Irmão, olha aqui, eu creio que Deus, em cada lugar, em cada igreja, não importa a placa denominacional que seja, eu creio que Deus coloca no coração da liderança, de homens de Deus, olha, põe o povo a buscar, põe o povo a pedir, mas muitos não dão ouvido, não dão crédito, igual aqui nos dias de Josias. Quem sabe Deus usou profeta para falar com Amon, Deus usou profeta para falar com Manassés, Deus usou Isaías para falar com Ezequias, que era bisavô de Josias, e quem sabe não deram créditos, não acreditaram no que estava sendo falado, e é o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Te prepara, porque às vezes tem muita gente profetizando só bênção, a tua vida vai mudar, Deus vai mudar a tua história, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo, e Deus está só olhando e falando, eu não vou fazer nada disso que está falando, se você não consertar, se você não arrumar, você vai continuar de mal a pior, você vai continuar se arrebentando, você precisa colocar as coisas no lugar, para que a minha glória faça diferença na sua vida. É isso. Mas hoje é uma profetada, irmão, hoje não tem profecia ruim mais. E o profeta, quando ele vinha, todo mundo tinha medo, falava, o negócio vai pegar. O negócio parece que está vindo aí com vara de marmela. Já tinha medo, já morria de medo, porque o profeta, quando vinha, a palavra dele era taxativa, porque era Deus que ordenava. E Josias, então, ele teve a oportunidade, irmãos. Veja bem, o rei Josias ouviu a palavra e humilhou perante o Senhor e disse que não traria no seu reinado. A palavra do que trouxe naqueles dias um avivamento à nação de Israel, que voltou a ser na casa do Senhor. Vamos lá. Olha para você ver. A palavra do Senhor trouxe arrependimento para o rei. O povo, para o rei e o povo, fizeram um concerto com o Senhor naqueles dias. Segundo Reis 23:3, na mesma sequência aí. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. 23:3. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto.
Irmãos, não tem avivamento sem um concerto com a palavra de Deus. Não tem um avivamento sem que nós olhamos para a palavra e a palavra reflita em nós, porque a palavra para nós ela é um espelho. Nós batemos os olhos na palavra e lá nós nos vemos quem nós somos. O espelho não é assim? O espelho, você olha no espelho, o espelho te denuncia, ele te mostra quem você é. Às vezes nós pensamos, está bonitinho, tá. Aí quando você olha no espelho, é pé de galinha, é testa franjino, é o olho bem roxo, lá no fundo, ele te denuncia. Assim é a palavra de Deus. Quando você vai para cá, que você começa a ler, ela começa a te mostrar quem nós somos. Ela nos revela quem nós somos, porque ela vai fazer divisão entre a alma e o espírito. Aí Josias faz um concerto aqui, né? Josias fez um concerto perante quem? Perante o Senhor, perante Deus, irmãos. Não era um concerto de 1 hora, 10 minutos, não. Era um concerto, porque às vezes nós consertamos com Deus na hora que a coisa aperta. Tem gente que conserta com Deus a hora que está na UTI, a hora que está morrendo, é que Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu não faço isso mais e não vou perder um culto na tua casa. Eu conheço pessoa que eu fui visitar, que falou, pastor, se Deus me tirar daqui, eu não vou perder um culto mais na casa de Deus. Sumiu. A hora que o problema chegar de novo, não precisa nem pedir para orar, não. Eu não vou orar, porque Deus não vai ouvir. Deus vai até ouvir, mas não vai responder. Deus não vai responder, porque as pessoas estão brincando com Deus, irmão. Estão querendo fazer de Deus empregado, irmãos. Que Deus tem que fazer as coisas na hora que eles querem. Na hora que nós queremos. E quando Deus quer fazer, nós não queremos receber o que Deus quer fazer. Nós queremos na nossa hora. E Deus chega e diz, basta, eu estou enojado desta geração que está nesta situação. Foi igual nos dias de Josias. Deus estava enojado com aquela geração. Porque o povo não dispunha a fazer a vontade de Deus e nem ouvir a palavra de Deus. Aí Deus levanta um jovem, né, um rei novo, para fazer a diferença. Deus vai fazer a diferença nesses últimos dias no nosso meio, meus queridos. Deus vai levantar criança, adolescente, jovens, senhoras, senhores, cheios do Espírito Santo, cheios da autoridade, para proclamar e profetizar que Jesus é Senhor na nossa vida, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. É urgente, nos coloquemos na brecha. Veja bem, a palavra do Senhor fez com que o povo lançasse fora, Jesus maravilhoso, olha aí. A palavra do Senhor fez com que o povo lançasse fora esse Deus começar a fazer isso aí. Começava, isso aqui está me atrapalhando, operar na tua vida. Arranca isso aí. Vamos ver? Versículo 4. 23 e 4. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e ao sacerdote da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que se tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Espera aí, olha aí. Deus falou assim, o rei pega e ordena, fala, gente, Deus está irado conosco. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar aqui da casa do Senhor tudo utensílio, tudo que lembra Baal, se arranca, tira tudo, vamos fazer uma limpeza, irmão, tudo que lembra mundo, tudo que lembra Egito, tudo que lembra lá fora, não pode estar no nosso meio. Deus é puro, Deus é santo. Um dia Deus falou para o profeta Jeremias, dizendo assim, Jeremias, o dia que esse povo aprender a separar o santo do profano, eu recebo eles.
Mas enquanto ele estiver indo no culto, participando do culto, participando da ceia, mas depois chega em casa, chega na semana, é outra pessoa, eu não vou manifestar mais no meio de vocês. Eu quero um povo exclusivo. O que é povo exclusivo, irmão? Quando uma emissora vai falar assim, ó, nós vamos transmitir algo e é exclusivo nosso, é que outras não podem passar, outras não podem transmitir. Assim somos nós. Nós somos exclusivos de Deus. Você pode dizer para o seu irmão nessa noite, nós somos exclusivos de Deus. Nós somos, irmãos. Nós somos propriedade particular de Deus. Deus chega a dizer, Salomão chega a dizer, lá assim, ó, é lógico que é uma analogia com a igreja de Cristo, dizendo assim, ó, tu és jardim fechado, tu és jardim fechado, ou seja, você tem dono. Você já viu quando tem um lugar, fala assim, ó, proibido pescar, proibido caçar, proibido a entrada, é particular aqui, ninguém pode entrar. Tem dono, eu tenho dono, você tem dono, nós não somos um filho sem pai, nós não somos alguém sem dono, nós temos dono, e o nosso dono se importa conosco, ele se importa conosco, ele se importa. Então vocês tiram tudo, irmão. Quando Deus quis promover um avivamento, Deus mandou tirar tudo que lembrava o Egito. Lá no capítulo 35, eita Deus, capítulo 35 de Gênesis, Deus fala, Jacó, você vai fazer um altar aqui, manda o povo tirar todos os deuses estranhos. Vamos ver lá? Ver lá não morreu ninguém, né? Mas vamos olhar lá. Se não me falha a memória, 35. Eita Deus tremendo. Gênesis 35 e 1, a seguir. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que Peraí, faz o quê? Um altar. Faz um altar, presta atenção, faz um altar, sobe ali e faz um altar. Ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Peraí, aí você vê. Eu quero fazer algo no meio do meu povo, mas você vai tirar os deuses estranhos e vai mudar as vestes de vocês. Eu não quero essa veste suja, não. Eu não quero essa veste egípcia, não. Eu não quero essa veste manchada, não. Eu quero mudada. Versículo 3. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos. Tinha na onde? Em suas mãos. E as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quero fazer um limpa. Eu não quero nada que... Irmãos, eu tenho por mim que nós viemos de Deus. Como se diz? A beleza do ser humano, ela não está em procurar invenções para ficar bonito. Sabia? A beleza do ser humano está na sua naturalidade. Mas só que as pessoas vão inventando tanta coisa. Ao invés de ficar bonito, fica feio. E era o que estava acontecendo com esse povo. Eles começaram a tirar os deuses estranhos da mão, que estavam em suas mãos, que estavam em sua casa, que estavam nas suas orelhas. Porque lembrava
entidade, lembrava algum deus pagão de algum lugar. E Deus diz, eu quero fazer morada no meio de vocês, mas eu quero um povo especial. Eu quero um povo zeloso e de boas obras. Irmã, irmão, vamos ser o nosso natural que nós somos. Vamos ser o natural. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Veja bem, avivamento sem palavra não é avivamento, pois a palavra pregada traz arrependimento. Foi o que Josias fez. Vamos voltar lá no capítulo 22. Nós paramos no versículo 4. Versículo 5. Diz assim: também destituiu o sacerdote que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre o alto da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas, e a todo o exército do céu. Irmãos, hoje houve uma mistura no cristianismo. Aqui tinha gente adorando o céu, adorando o sol, adorando a lua, e hoje tem crente também nessa situação, não, pastor? Não. Tem crente indo atrás de horóscopo, né? Tem crente sendo guiado por horóscopo, que hoje não vou vestir branco não, porque falou, se eu vestir branco hoje vai dar azar. Signo, eu vou ver o que está falando, eu sou de câncer. Misericórdia. Nós somos de Jesus, irmãos. Nós somos de Jesus. Crente não tem, pastor, não tem isso não. Não tem gente, irmão, lógico que tem gente atrás disso, irmãos. Aqui tinha, Deus falou, eu quero que basta que isso aí. Eu não quero ninguém que vai buscar sol, que vai buscar lua, vai buscar o Senhor dos exércitos, vai buscar a Deus. Eu não quero que ninguém. Aí a pessoa, quando eu era do mundo, irmãos, a gente era mundano, a gente ficava com esse negócio de signo. Vamos ver aqui, hoje a cor preferida é tal, o número da sorte, tal. É o número da sorte do azar. Do azar. Aí as pessoas ficam atrás disso. E tem crente, irmãos. Tem crente. Nesta. Você é de quê? Você? Então nós não combina não. Nós não combinamos, não. Eu sou virgem. Eu sou capricórnio. Eu sou escorpião, então sai fora. Eu sou de Jesus, nós somos de Jesus, irmãos. Então tem que largar esse negócio. Jogo de azar. Deus fala, larga esse negócio. Tem gente assim naquela fiusa, assim, ó, se Deus me acertar, ixi, eu vou dar, o pastor vai fazer a igreja rapidinho. Uma vez, irmão, eu já contei isso aqui, mas faz muitos anos, eu acho. Pastor, eu não vou citar nome, não, porque hoje está difícil. Ele contava eu estava participando, ele falou assim, que teve um irmão que estava orando assim, Deus, abençoa que eu acerte. Na época era loto, não tinha esse negócio de Mega Sena, antigamente era loto, não sei se os irmãos lembram. Era loto e loteria esportiva. Coluna do meio, coluna 1, coluna, sei lá, um negócio assim. A gente mexia com isso na época. Aí a pessoa estava lá orando assim, Deus, abençoa, me dá os números da sorte, que se eu ganhar, eu vou enviar missionário na obra, eu vou ajudar o pastor a fazer a igreja, nós vamos fazer uma mega igreja. E está lá orando. Quando foi um dia, levanta uma irmã lá no meio da igreja. Meu servo, assim te diz o Senhor, que para ele fazer a obra dele, ele nunca contou com a ajuda do diabo. E agora? E aí? Porque se fosse de Deus, irmão, Deus chegava aqui e falava, Elias, 5 números dessa semana é isso, vocês precisam fazer a igreja lá. Ele dava os números para nós. Só a igreja que ganhava.
Então, irmão, por isso que a gente não vê, como é que Deus vai renovar o povo dele? É um adorando horóscopo, o outro, jogo de azar, o outro, jogo do bicho, e o outro, jogo não sei do que lá mais. Josias falou, não gente, aqui ó, versículo 5 aí ó, também destituiu o sacerdote que os reis estabeleceram para incensarem sobre o alto na cidade de Judá, ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e dos exércitos do céu. Também tirou da casa do Senhor ídolos de bosque, para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron. Esses ídolos de bosque, irmãos, tinham os prostitutos, tinham os rapazes, que na hora que prestavam cultos, eram prostitutos do culto. Orgias, bacanais eram feitos na hora dos cultos a Baal. Relações sexuais eram feitas na hora. Aí Deus fala, eu não estou nesse nojeiro aqui não. Eu não estou nesse lixo. Sacrifício de criança. Tinha aquele Starote, Moloque. Punha fogo no Moloque, jogava as crianças lá dentro. E Deus falou, como? E hoje, irmão? Olha que eu chego até a arrepiar. As crianças estão sendo oferecidas a Moloque. E a culpa é minha e sua. O Moloque de hoje, sabe qual que é? Não, as redes, nós estamos entregando os nossos filhos às redes sociais. Aqui, filho, não chora não. Liga. Aqui, ó. Vem cá. Senão não vai calar. Põe um joguinho. Aí põe um joguinho. Pá. Baleia azul. E tanta coisa mais. Aí Deus ficou olhando para cima, mas que família é essa que eu preparei, salvei? Para ser uma bênção na minha casa, para ter um culto doméstico, para ter um culto em casa, tem culto à baleia azul, tem culto ao Satã, tem culto a Moloque, mas não tem culto a mim. É hora de voltarmos o culto na casa, para buscar o Senhor, para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor. Pastor, o senhor veio nervoso para o culto hoje. Não, irmão, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor para a nossa vida. Os filhos eram entregues a Moloque. Antigamente, irmão, a televisão diante do celular é santa. Vixe, a televisão diante do celular é santa, porque a televisão você acessa o que expõe lá. O celular você acessa o que você quer, o que você deseja. O que você deseja. O que você pedir lá, ele solta na sua cara. Solta ou não solta? Tudo quanto é coisa que você pediu, eu quero isso. Tá. Fração de segundo, já chega na sua casa. Aí Deus fala para Josias, eu quero que faz um limpa. Porque senão não vai ter batismo com o Espírito Santo. Paralítico vai andar e vai continuar andando, entrando paralítico, vai sair paralítico. Meu Deus. Capítulo de número 21 do livro de Mateus. Jesus entra no templo e os cambistas estavam fazendo o quê? Vendendo, cambiando dentro da casa do Senhor. Os paralíticos chegavam no culto e do jeitinho que chegava, saía. Jesus vem e purifica o templo. Aí você vai ver lá na sequência assim. E todos os cegos, coxos, paralíticos que entravam no templo eram curados. Irmão, vai chegar a hora, e chegou, se você crer, que nós não vamos sair do culto do jeito que chegamos. Se você chegar morto, você vai sair vivo. Se você chegar triste, você vai sair alegre. Se você chegar fraco, você vai sair forte. Porque a glória de Deus vai impactar esta casa, vai impactar este lugar. Eu fico com dó, com pena, sabe de quem? De quem não vem no culto. Para ouvir uma palavra dessa, para despertar, irmãos. Para despertar.
Você está sendo despertado pelo Senhor nessa noite? E quantas pessoas poderiam estar sendo despertadas junto nessa noite, mas que infelizmente estão sendo vencidas pelos ídolos, estão sendo vencidas pelo Baal do século 21, estão sendo vencidas pelo mal que está a cada dia destruindo a humanidade. E Josias ainda vai mais. Também tirou da casa do Senhor, aqui eu já li, 7. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Olha aí para você ver, ó. Tá vendo? Os prostitutos cultuais. Os cultos de hoje, irmão, será que jeito que Deus está vendo ele? Uns cultos como Paulo escreveu aos Romanos, um culto que é racional, ou um culto prostituto, ou um culto prostituto. O que é isso, pastor? Um culto de prostituição. É um culto que você não adora só Deus. É um culto que você está pronto para fazer de tudo dentro da casa de Deus. É um culto que você está pronto para jogar na hora do culto. É um culto que você está na hora do culto, você está pronto para acessar pornografia, está pronto para acessar qualquer coisa. Quando você está dentro da casa de Deus, você está se prostituindo, porque você está diante de Deus, mas está diante também das outras coisas. Eu sei que tem gente que não está gostando. Não é aqui não, tá? Se tiver aqui, Deus vai queimar. Tem gente que não está gostando. Fala, não, mas isso aí é apertado demais. Para que isso? Para que isso? É para que isso? E o céu, ele é estreito? Ele é largo? O caminho do céu é largo, irmãos. Se o caminho é estreito, a porta também. Não tem jeito. Não tem jeito. Tira os prostitutos, as mulheres que faz também aí, ó, as suas que teciam casinhas para ídolos. Ai, irmão, fazer casinha para ídolo. Será que nós não estamos fazendo casinha para ídolo, não? Oh, Deus está tão bom, irmão, que está acabando com esse movimento de idolatria no meio do povo dele. É um tal de idolatrar cantor, idolatrar pregador, que só Deus para ter misericórdia. Deus está dando um basta nisso. O único que é digno de ser adorado e exaltado é o Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho que pôr tapete vermelho para homem, para mulher, é para o nosso Deus, irmão. Eu e você somos comedores de feijão juntos, somos dependentes do mesmo Deus. Não tem ninguém melhor, nem mais bonito, não. E Deus está dizendo, eu quero acabar com isso, e eu conto com vocês. Com quem que Deus conta para acabar com isso? Com a igreja, com a liderança, com o povo dele. Pastor, eu queria pregar aí. Irmão, pode vir, mas é o seguinte, pastor. Eu quero ficar sábado, domingo. E o senhor vê se tem um hotel, porque eu não gosto de ficar na casa dos irmãos, porque é muita coisa e tal. E eu vou ficar num hotel e aí a oferta da noite é minha, eu vou levar uns envelopes. Uma vez mandaram para mim. Eu vou mandar uns envelopes, eu trabalho com envelope. Até hoje não dei resposta para ele. Vai levar esse envelope lá para o capiroto. Ele vem, leva o dinheiro do povo, tudo, e nós ficamos aqui, ó, sofrendo. Hoje você vai levar a pedra ungida, a pedra do Jacó, a pedra do travesseiro, a mula do Balaão, que um dia vai ter a campanha da mula de Balaão. Por que eles não fazem, né? Vassoura, nós levamos vassoura para o monte, para ungir, para varrer a casa, para varrer o Satanás. E o irmão Jesus não falou assim, ó, com a vassoura você expulsa o Satanás. Se fosse era fácil, né? Era só lá no mercado, pôr uma vassoura em cada canto da porta. Mas não é assim. Vamos mais. Aí, versículo 8. E a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade,
e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Pode ir. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Aí, ó, olha, irmãos, olha o que eles faziam. Entregava os filhos para Moloque. Irmão, uma vez eu tive curiosidade, essa palavra Moloque, sabe essa mesma palavra que nós falamos, chamamos as crianças, vem cá, moleque. É conotação de Moloque. Vem cá, Moloque. Hã? Olha aí para você ver. Deus falou, também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Quem fez isso? Qual o rei que fez isso? Manassés. Irmãos, tem coisa aqui na Bíblia que a gente, é só Deus para revelar. Manassés, ele foi filho de alguém que já ia morrer. E depois teve o Manassés. Ezequias ia morrer, Deus deu mais 15 anos. E nesses 15 anos veio quem? Veio Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. E Josias agora está. Mas para trás, o vô, ou o pai, o vô e o bisavô, andou errado. Aí Deus falou, agora é em você que eu quero fazer a diferença. E Deus, irmão, eu sinto de Deus nessa noite. Os companheiros estão aqui no altar. Deus está dizendo assim, ó, é através de vocês que eu quero fazer a diferença. Seja diferente. Seja diferente. Seja diferente. Eu quero fazer a diferença através de vocês. Porque Deus não vai descer aqui, irmão. Não pensa que Deus vai descer aqui e vai fazer nós tornar santo assim, sem querer, não. Deus não faz isso. É nós que temos que tomar atitude. É nós que temos que entrar em ação. O que Deus falou para Josué, capítulo 3, versículo 5? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor faz o quê? Maravilha no meio de vós. Queremos ver milagre, queremos ver maravilha, mas antes do milagre e da maravilha vem a santificação. A santificação antecede o milagre. Não tem milagre sem santificação. Não tem milagre sem separação. Não tem milagre sem se separar do profano. Não tem milagre sem se separar do mal. Não tem milagre sem se separar do vil, do que não presta. Vamos mais. 11. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. Irmãos, eu encerro aqui. Os irmãos viram aí? Derribou os altares que estavam no terraço do cenáculo, a casa, as qual fizeram os reis de Judá, como também derrubou os altares que fizeram. Esse povo só levantava altares a Deus estranhos, esses reis, e eles eram o que de Deus? Da descendência. Eram judeus, provocando a ira de Deus, irmãos. Tem crente que acha que está provocando a ira do pastor, do ministério, da igreja. Está provocando ira minha, não. Quer andar errado? O problema é seu. Quer andar errado? O problema é de quem quer andar errado. Eu não vou levar culpa de ninguém. Eu estou ensinando, não vou levar culpa de ninguém.
Aqui Deus foi lá e derrubou tudo que eles fizeram. Deus falou, pode derrubar tudo, não deixa nada. Agora, para derrubar o que é mal, é só se você tiver a unção de Deus na sua vida mesmo. Foi o que Josias fez. Josias não falou assim, Deus, mas vai brigar comigo. E nós não podemos ter medo de anunciar a palavra aqui em cima desse altar, não, irmãos. Eu não posso ter medo, eu não posso me acovardar, porque Deus vai cobrar de cada um de nós. Eu não posso. Ah, mas se eu falar, fulano vai espirrar. Problema, ué, você quer espirrar? Espirrar aqui no sentido é sair, vazar daqui. Agora, se a palavra está entrando e ele não quer aceitar, o que eu posso fazer? Eu não bato aqui, irmãos. Os irmãos já viram algum dia a gente bater na igreja aqui? Não, a gente prega a palavra, ensina, e na mesma hora já passa um... Como é que chama aquele negócio aqui? O bálsamo. Já dá uma passada de bálsamo, né? Não é bate e depois passa sal, não. Joga uma sarmoura por cima, não. Bate, a palavra vem e bate, e na mesma hora Deus passa bálsamo, passa azeite, seca a ferida, e nós somos curados em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos nessa noite. Semana que vem, se Jesus não voltar, irmão, nós vamos na sequência. Sinais de um avivamento genuíno. O primeiro sinal é a palavra. Não tem avivamento sem palavra. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos.